Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. O Tribuna Notícias começa com um caso misterioso de uma diarista que desapareceu. Lena é americana e mora no Espírito Santo há mais de 15 anos. Na última segunda-feira, saiu de casa para trabalhar e não voltou. Desesperada em busca de informações, a família recebeu uma notícia assustadora. Um corpo carbonizado encontrado na rodovia do Contorno, na Serra, pode ser da diarista. Mulher, mãe de 3 filhas e agora mais uma possível vítima da violência que consome famílias inteiras sem cessar. Esta é Lena Nani Roculani, desaparecida desde a última segunda-feira. Ontem, a família dela foi informada de que o corpo carbonizado de uma mulher foi encontrado nesta região da rodovia do Contorno, à altura do bairro Jardim Carapina, na Serra. O resultado do exame, que confirmará a identidade da vítima, deve sair nos próximos 4 dias. A gente estava muito desesperado para conseguir informações sobre ela. Nós fomos nos hospitais, a minha família também tentou contato com os hospitais, as delegacias aqui no Espírito Santo. Aí parece que teve uma foto de uma pessoa carbonizada e aí a dentista acreditou que fosse minha mãe pela cara dentária. Aí quando eu vi o cabelo, a parte do rosto, tava queimado, mas eu conseguia ver o molde do rosto. Eu acreditei que era minha mãe na hora. Lena tinha 36 anos, nasceu no Havaí, nos Estados Unidos, e morava no Brasil desde os 10 anos de idade. Aqui trabalhava atualmente como diarista e durante muito tempo sustentou a casa com o pouco que ganhava. Depois de anos difíceis, a filha conta que a família vivia um bom momento, com planos e sonhos. Minha mãe, ela estava aqui, mas ela sempre pensava lá. Porque foi lá onde que ela nasceu, ela brincou muito, ela teve uma infância boa antes de vir para o Brasil. A gente sempre falava, vamos juntar dinheiro para a gente ir para lá. A gente tem muitos parentes que a gente não conhece até hoje. No dia do desaparecimento, segundo o companheiro de Lena, ela saiu de casa normalmente por volta das 6 da manhã. O trajeto até o trabalho deveria começar aqui neste ponto de ônibus do bairro Vila Independência, em Cariacica. Ela pegaria um ônibus, seguiria até o terminal de Campo Grande e depois para o terminal de Vila Velha, até chegar no trabalho. Mas isso nunca aconteceu. A família acredita que o criminoso possa ter começado a agir exatamente aqui, um lugar bastante deserto e considerado perigoso. Hoje em dia, por a gente ser mulher, ou independente disso, só por a gente existir, a gente sai na rua com medo, e a gente não sabe quem está do nosso lado. Minha mãe trabalhava muito, mas dentro do ônibus pode ser que exista algum tipo de ser humano que acabou fazendo uma coisa dessas com ela. Ou ela estava na rua, alguém simplesmente fez isso porque quis. A certeza é de que a diarista deixou um legado para as filhas de 18, 16 e 1 ano de idade. Ela é uma inspiração para mim, porque ela sempre trabalhou muito. Eu vi o rosto da minha mãe naquele corpo. Mas eu não quero acreditar nisso. Eu vi, mas eu não estou acreditando ainda. Eu tenho a minha irmãzinha de 1 ano e 3 meses, que eu quero poder, ajudar ela também. Porque ela vai crescer sem mãe, praticamente, se isso for confirmado. Já está sendo horrível, mas se isso for confirmado, vai cair o mundo para mim. Triste, né? O corpo, que pode ser da diarista, foi encontrado na rodovia do Contorno na terça-feira. A polícia investiga se a pessoa foi queimada ainda viva e também busca imagens de câmeras que possam ajudar na apuração. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher está à frente do caso. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes dessa história. Há 30 dias, o Tribuna Notícias visitou Barcelona, na Serra, e mostrou a insegurança vivida pelos comerciantes. Nós fomos chamados novamente e nada mudou. Novos crimes aconteceram e o medo só cresce. Os comerciantes criaram até um grupo de WhatsApp, mas a ferramenta ainda não é suficiente para acabar com os assaltos e arrombamentos. Os comerciantes de Barcelona, na Serra, ainda estão na mira da criminalidade. Há um mês, o Tribuna Notícias esteve aqui para falar sobre a insegurança. Eles cobraram mais policiamento, mas o pedido até agora não foi atendido. Até o momento nada foi feito, nada foi mudado, as coisas continuam exatamente como foram
relatados ao mês passado. Nada mudou. Não teve nada de mudança, continua tudo a mesma coisa. A gente não vê policiamento no bairro, né? Eu continuo trabalhando com as portas trancadas e a sensação de segurança continua a mesma. Depois de tantos relatos de roubos, furtos, arrombamentos e tentativas que foram flagradas pelas câmeras de segurança, os trabalhadores resolveram criar um grupo no WhatsApp. O Comércio em Alerta serve para trocar mensagens, para identificar possíveis criminosos, como nesse caso, onde um comerciante relata uma visita suspeita e repassa as características do homem. O mesmo rapaz foi visto também em outro local. A gente consegue monitorar um pouco, né? Mas não é uma coisa 100%, porque a gente não é polícia. Né? Quem deveria fazer esse monitoramento, dar essa segurança para a gente, seria a polícia. A gente não tem, então a gente está agindo nos meios que a gente tem na mão, né? As redes sociais, o WhatsApp e tudo mais. Quem trabalha aqui na região trabalha com medo, mas essa não é uma novidade. A situação piora quando uma moto se aproxima de algum estabelecimento. Aí o maior desejo do trabalhador é sair correndo desesperado. Normalmente as motos, a gente tem um medo maior, porque eles vêm de outros bairros, migram para cá e é uma coisa que eles podem fazer com facilidade. É possível pegar, se não houver blitz, não tiver abordagens no bairro, está complicado. Quem depende da segurança se sente de mãos atadas, sem ter mais o que fazer para trabalhar seguro. É obrigado a se arriscar para conseguir manter o pão de cada dia na mesa. A gente se sente muito impotente, né? E muito frustrado, porque a gente não pode contar, infelizmente, com a segurança pública. A gente faz o que pode, né? Aqui na loja tem um grade, tem um alarme, mas mesmo assim a gente não está seguro. A gente tem que abrir, a gente vive disso, a gente come do nosso comércio, né? Nós temos famílias, responsabilidades a cumprir, nós temos outras pessoas que envolvem também, que damos emprego a essas pessoas, né? Então não podemos fechar. Então estamos sendo coagidos, mas temos que abrir. Olha, a gente percebe a insegurança entre comerciantes de Barcelona e tantos outros bairros da Grande Vitória. A PM diz que faz operações e trabalha em conjunto com a comunidade. Mas, tá difícil, né? Daqui a pouco nós vamos discutir mais esse assunto. Estacionou carro no supermercado, teve bens furtados e vai receber indenização. Uma mulher vai ganhar R$2.000 de um supermercado de Vila Velha depois de ter bens roubados dentro do estacionamento. Ela tinha parado o carro para fazer compras e quando voltou, deu falta dos documentos pessoais, cartões de crédito, talão de cheque e celular. O supermercado disse que a culpa foi da mulher porque teria deixado a porta do veículo destrancada. Mas a empresa não comprovou a possível culpa da consumidora, que vai receber R$2.000 por danos morais. O juiz entendeu que o supermercado não forneceu segurança necessária para a cliente. População unida contra a violência. Moradores de Divino São Lourenço ajudaram a polícia a prender um assaltante. Os PMs receberam a informação de que um bandido, numa moto, teria roubado um posto de combustível na cidade. Todo o dinheiro foi levado. O bandido fugiu em direção a uma rodovia e foi seguido por populares que passaram as coordenadas para a PM. Os militares fizeram um cerco e prenderam o criminoso. Ele estava armado e usava moto roubada. A população suspeita que o bandido é o mesmo que assaltou outro posto de gasolina na última terça-feira em Guaçuí. Ele se passou por cliente, mas logo anunciou o assalto e roubou R$600 do frentista. Foi reconhecido pelas vítimas e já está no presídio. Gari é atropelada em Guarapari. A profissional foi atingida depois do acidente envolvendo 2 carros. De acordo com testemunhas, ela estava aguardando a Kombi que faz o transporte quando foi atingida por um veículo. A vítima quebrou a perna. Uma amiga confirmou que a vítima, identificada como Elisângela, foi encaminhada para a UPA de Guarapari e depois foi trazida para Vitória. Ela foi operada e passa bem. Os motoristas dos carros envolvidos no acidente não ficaram feridos. E olha só a onda de assaltos em Chácara Parreiral, na Serra. Entre 6 e 7 horas da manhã, horário em que os criminosos costumam agir. Pois é, e eles não querem dinheiro e nem celulares, querem os carros das vítimas. Essa semana, vários crimes foram registrados.
Imagine só, chegar para trabalhar e de cara ser surpreendido por criminosos. Funcionários de uma marcenaria que fica no bairro Chácara Parreiral, na Serra, viveram essa situação. Os criminosos esperaram os funcionários abrirem o portão, entraram armados no local e anunciaram um assalto. O que eles queriam? O carro que estava dentro do galpão da empresa. Foi só o tempo dele abrir o portão, sentou um pouco para ligar o computador, eles passaram na rua. Como eles viram que estava aberto, passaram, voltaram. Ele já percebeu que ia ter o assalto e tentou levantar, mas não deu mais tempo. Ele já chegou, meteram a arma e pediu a chave do carro. Como já estava no carro, entraram no carro e levou embora. Moradores e lojistas do bairro contam que os assaltos acontecem praticamente todos os dias. Os criminosos costumam agir entre 6, 7 e 8 da manhã. O alvo é sempre o mesmo, os carros. Não levou nem celular, estava armado e não quis mais nada, só o carro, levou o carro. E igual eu falei, em nós foi agora, que foi a primeira vez. Mas aqui de frente levou o Corolla do cara e sempre, agora a gente fica sabendo demais, ontem levou outro carro, que foi o i30, que o pessoal falou aí, mas está direto, levando aí sempre de manhã. E a situação se repete. Os bandidos têm feito uma verdadeira limpa nos veículos do bairro. Na semana passada, eles agiram em frente à marcenaria. Este homem, que por medo prefere não se identificar, conta que 2 de seus funcionários também já tiveram os veículos roubados no bairro. Esses roubos aqui no bairro vêm acontecendo com uma certa frequência, sempre num horário entre 7 e 8 da manhã, que é um horário que acho que as pessoas estão mais distraídas, é onde que eles aproveitam. Por aqui não há nenhuma câmera de vídeo monitoramento e quem trabalha e vive em Chácara Parreiral tem sentido falta do policiamento. Já entramos em contato com a polícia mandou um patrulhamento aqui, esse patrulhamento passava no comércio praticamente todos os dias e agora a gente não está tendo isso. Olha, apesar da reclamação dos moradores e comerciantes, a PM disse que tem feito abordagens com frequência. Bom, ao longo dessa semana, mostramos várias ocorrências sobre roubo de carros na Grande Vitória e interior do estado. Modalidade de crime que só cresce. É investigar para tirar de circulação esses bandidos. E acreditem, nossa próxima reportagem é no mesmo bairro. Chácara Parreiral, na Serra. Só que agora vamos falar sobre um ponto de ônibus com histórico de violência e assaltos. No local, Ingrid, a espera pelo transporte público é um misto de apreensão e medo. Veja o relato de pessoas que foram vítimas ou já presenciaram a ação de bandidos que roubam à vontade. Levam dos passageiros dinheiro, celular e deixam para trás a sensação de revolta e impotência. A diarista de 46 anos esconde o rosto por medo. Já perdeu as contas de quantas vezes foi vítima de assalto. Já fui assaltada assim 2 vezes, peguei o ônibus aqui, fui assaltada dentro do ônibus e saí do ponto aqui para entrar no meu bairro e fui assaltada também. A última vez eles encostaram em mim, dentro do ônibus, me pediu meu celular. Se o meu celular estava dentro do meu bolso, eu falei que eu não tinha, mas eles revistaram minha bolsa e pegaram minha carteira, que tinha um dinheiro, e saíram do ônibus logo em seguida. O local é sempre o mesmo. Este ponto de ônibus, localizado às margens da rodovia S010, na altura do bairro Chácara Parreiral, na Serra. Dependendo do horário que eu chego, que eu saio do trabalho, eu não venho mais de ônibus. Eu pego um Uber, pego um táxi, eu não volto mais para casa, dependendo do horário. São vários os relatos de vítimas ou testemunhas de crimes neste ponto de ônibus. Quando a gente chega aqui no horário de 5h30, geralmente é muito perigoso. A gente chega e passa os meninos de bicicleta, de moto, a gente fica meio com medo, porque a gente nunca sabe nem quem tá vindo. Mas eu, graças a Deus, nunca fui assaltada não, mas as minhas amigas muitas vezes já foram. Elas relataram o que para você? Que eles chegam normal, fala passa a bolsa e elas passam, porque antes de levar a bolsa do que perder a vida, né? Lorena já teve 2 celulares roubados. Ela reclama da falta de policiamento nos horários de menos movimentação de pessoas no ponto. Eles já chegaram ameaçando, né? E a gente não teve o que fazer, não tinha pra onde correr, não tinha quem recorrer. A gente foi assaltado, não tinha o que fazer. O que você acha que acontece que torna esse ponto de ônibus tão inseguro? Bom, a primeira coisa é a falta de iluminação também. É muito difícil ter guarda por aqui, entendeu? E nos horários tem muito pouco movimento, entendeu? Quase ninguém passa nesses horários aqui. Quais horários?
Orar a partir de 9h30 não tem mais ninguém, porque depois que o pessoal da igreja ali sai, não tem mais ninguém na rua. Esse ponto de ônibus é um velho conhecido do Tribuna Notícias. E quando o assunto é insegurança, ele não está relacionado somente a assaltos. O ponto também é sinônimo de risco de vida. Nós mostramos no TN a história de uma operadora de telemarketing de 26 anos que levou um tiro no olho quando estava no ponto de ônibus da entrada do bairro Chácara Parreiral. Ela era vítima de um bandido que chegou de moto, anunciou o assalto e trocou tiros com um agente da guarda que também estava no local. Foi desespero, pânico, correria, entendeu? Muitas pessoas passando mal, entendeu? Deixando os objetos para trás. Enquanto a insegurança domina o ponto de ônibus, Andréia teme pela vida da filha dela, que já foi vítima e que todos os dias precisa pegar o coletivo neste local. Ela foi assaltada aqui 12h30, não tem polícia nem de manhã, nem de tarde, nem à noite. Quando ela sai 10 para 5 da manhã, sempre alguém tem que estar acompanhando, ela vem a hora que tem um aplicativo, ela vai acompanhando o ônibus para poder vir para o ponto que é muito perigoso, não tem segurança aqui. Olha que situação absurda, hein? Passageiro praticamente vai para o ponto de ônibus já esperando ser assaltado, é isso mesmo? De dia, de noite, não tem hora para bandido se sentir à vontade e fazer a limpa em estudantes e trabalhadores. A gente viu aí a diarista que já foi assaltada dentro e fora do ônibus e agora está tendo que gastar parte do salário para pagar táxi ou Uber. Olha só, a gente já não paga imposto para ter direito à segurança pública suficiente, né? E olha que não é pouco não, né? E no mesmo bairro, Chácara Parreiral, outro crime que está virando rotina, furtos e roubos de veículos. A gente mostrou aí. Moradores relatam que quase todos os dias há um registro desse crime no bairro. E aí, polícia, até quando, hein? Pois é, em nota a PM disse que ouve as demandas da comunidade para desenvolver ações de segurança e pede que as vítimas sempre registrem as ocorrências. Bom, mostramos o apelo da comunidade e está na hora de rever essas ações, que esse aí é o ponto do medo, né? Pois é, não tem condição. Mais eficientes, né? Agora o ataque de bandidos a taxistas e motoristas de aplicativos na Grande Vitória. Em um dos casos, os bandidos usaram o táxi roubado para praticar vários crimes. E mesmo depois de serem identificados e detidos na delegacia, os criminosos foram liberados porque não teve flagrante. A sensação é de impotência, frustração. Felizmente, naquela sensação de impunidade, de frustração, né, tive que entregar o carro. Há 5 anos na profissão, é a primeira vez que esse taxista é assaltado. Achava que por ter escolhido atender somente pelo aplicativo, estaria mais seguro. Estava errado. Eles pediram a corrida para Praia da Costa. Só que quando eles pediram para passar pelo bairro Ataíde, eu comecei a desconfiar, não tanto, a não ser quando eles pediram para entrar numa rua deserta e eu percebi que realmente eu ia ser rendido, não tinha mais como retornar. A rua ela não tinha retorno, né? Ela só tinha passagem para a direita e esquerda. E naquela esquina ali deserta, não teve como retornar. Então... Diferente do que muitos imaginam, a insegurança para os taxistas não está mais relacionada a determinado bairro considerado perigoso na região. A insegurança está bem mais próxima do que todos gostariam, normalmente no banco de trás. É que hoje em dia os criminosos andam bem vestidos justamente para não levantar suspeitas e quando querem utilizam até mesmo perfis falsos em aplicativos para cometer os crimes. Hoje os passageiros estão bem vestidos, estão bem arrumados e outra coisa, muitas vezes são casais com crianças, né? Então fica mais difícil do taxista hoje imaginar para assim, isso aqui realmente é bandido, isso aqui realmente pode vir me assaltar, então fica mais difícil. O táxi roubado na última terça-feira foi localizado dentro de uma residência na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Antes de recuperar o veículo, o proprietário foi informado de que o táxi foi utilizado em um ataque no bairro Jabaeté, em Vila Velha. Os bandidos estavam rodando no veículo tranquilamente. Supostamente esse carro foi usado para a briga entre gangues de um bairro com o outro, onde que o pessoal que roubou meu carro, ele foi dar um ataque no outro bairro, onde que baleou 2 pessoas. Um foi com 6 tiros e a outra foi com 4.
Você falou que rodou em outros bairros de Vila Velha. Foi para esse carro, foi pego em Ataíde, rodou em Santa Rita, Jabaeté, Terra Vermelha, Riviera da Barra, rodou esses bairros todos aí para cometer crimes. Mas de acordo com o taxista, pior que o prejuízo foi saber ainda na delegacia que os criminosos não seriam autuados. Chegou lá, o delegado de plantão falou que não podia atuar os meninos porque não era em flagrante. Então, assim, a indignação ficou aflorada, entendeu? A impunidade, a indignação, naquele momento eu me senti, assim, discriminado praticamente. Os taxistas acreditam que a polícia militar possa ajudar sim na segurança deles, passando a fazer mais abordagens de rotina, mas principalmente quando o táxi estiver com passageiros. Muitas vezes esse passageiro não é um passageiro comum, poderia ser um assaltante ou pode ser um assaltante, né? E para nós isso aí ficaria, nós como taxistas, a categoria ficaria muito mais tranquila, sabendo que você está ali e de repente pode ter uma abordagem de uma polícia militar. Pois é, uma situação muito complicada, né? Bandido identificado na delegacia e solto em seguida. É como disse o taxista, é uma situação, é um total falta de impotência, é um sentimento que não dá nem pra gente descrever, né, Georgia? Mas olha, ressaltar também que o delegado está fazendo o trabalho dele, ele está agindo conforme a lei. E nós estamos aí chegando nas eleições, é muito bom a gente pensar nisso, que quem pode mudar essa lei são os políticos. Ou seja, então cabe a nós também botar a nossa assinatura ali e fazer alguma coisa melhor. É porque a lei que está aí é para beneficiar quem? Bandido, né? O tenente-coronel Danilo, que responde pela região, disse que até ontem foram feitas mais de 3.000 operações de abordagens a táxis. Elas são feitas de forma aleatória. Afirma que os resultados já são significativos. Redução de 31% no número de ocorrências comparado ao mesmo período do ano passado. Disse ainda que a PM vai continuar fazendo as operações para prevenir crimes contra a categoria. Carro pega fogo durante acidente na BR-101 Norte. A batida foi entre um Siena e uma Hilux. O carro pegou fogo quando bateu de frente com a caminhonete. O acidente foi no trecho entre Ibiraçu e João Neiva. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, aconteceu no quilômetro 212 por volta de 7h30 da manhã. Testemunhas contaram que 4 pessoas estavam no carro de passeio e 3 teriam conseguido sair do veículo antes que ele fosse consumido pelas chamas. Um outro passageiro não conseguiu sair e morreu carbonizado. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também foram acionados. O trânsito funcionou em sistema siga e pare. A retomada da circulação do trem de passageiros na estrada de ferro Vitória, Minas. A interrupção aconteceu depois que o trem de carga da Vale descarrilou depois de bater num caminhão. O caminhoneiro acabou morrendo. O acidente aconteceu na altura do município de Resplendor. Com a batida, a locomotiva saiu dos trilhos e espalhou toda a carga de minério de ferro. Quem seguia de trem de passageiros precisou continuar a viagem em ônibus. A empresa confirmou que as causas do acidente já são apuradas. Disse que hoje a viagem Vitória-Minas segue normalmente, tanto com partida da estação Pedro Nolasco em Cariacica, quanto da estação de Belo Horizonte. Irmãs não encontram túmulo da mãe e vão receber indenização. O caso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. O coveiro não soube informar a localização da sepultura da mãe das 3 irmãs. Tristes com a situação, claro, elas acionaram a justiça. O juiz confirmou que houve falha no serviço prestado pelo município, porque o cemitério não foi capaz de manter o registro adequado de sepultamento da mulher. Cada irmã vai receber R$4.000 por danos morais. Bagunça? Nem pensar. Em Guarapari, uma mulher furtou cosméticos e antes de ir embora, fez questão de arrumar a prateleira. A dona da farmácia contou que a espertinha, essa aí que aparece nas imagens de boné, chegou a pedir o preço de vários produtos. Enquanto a dona fazia a consulta, a ladra foi na prateleira de cosméticos e furtou 2 frascos. Já imaginou? Antes de ir embora, fez questão de arrumar a prateleira e cobrir os buracos que ficaram dos produtos furtados. Olha, é muita cara de pau, né não? Esse crime aconteceu no bairro Perocão, em Guarapari, e a ladra ainda não foi identificada. É cada coisa que a gente vê, né, Ingrid? Olha só,
Foi lá, perguntou para comerciante, né, o preço de alguns produtos, foi lá no início e furtou esses produtos aí, o desodorante. Ainda fez questão de arrumar a prateleira, né? Deixou os buraquinhos ali, não. Arrumou tudo, olha lá. E agora veja só essa. O pastor Georgeval Alves mudou a versão dada à polícia. Em entrevistas, 2 dias depois das mortes do filho e do enteado. Na época, o pastor disse que acordou com um grito de socorro das crianças durante um incêndio. Mas em entrevista exclusiva ao jornal A Tribuna, Georgeval disse que estava muito cansado naquele dia e teve um sono pesado. Quando sentiu o cheiro de fumaça, entrou em desespero e correu para o quarto, que já estava tomado pelas chamas. Como ele se sentiu impotente e angustiado, isso ele disse em entrevista, teria imaginado os gritos e começou a chamar pelas crianças. Ele se diz inocente e alega que jamais violentaria ou abusaria de alguém. E sobre a selfie tirada no elevador logo depois das mortes, disse que foi apenas para lembrar que, apesar do momento difícil, ainda eram uma família. Quanto à acusação de estupro por uma ex-funcionária, afirma não saber de quem se trata. A mulher do pastor, Juliana Salles, também continua presa e na cadeia teria sofrido ameaças de outras detentas que teriam dito que ela iria morrer. A Secretaria de Justiça desconhece a confusão. E ontem, a CPI de Maus-Tratos do Senado confirmou a audiência com a presença do casal. Será na primeira semana de agosto. Agora, insegurança na Grande Vitória. Comerciantes pedem socorro. Veja o depoimento de quem foi vítima de assaltantes em Barcelona, na Serra. Nossa vida aqui é um risco todo dia. Todos os dias, quando a gente abre, a gente tem a certeza que está abrindo. Agora, como vai fechar, aí só Deus, né, para tomar conta da vida da gente. A gente tem que abrir, a gente vive disso, a gente come do nosso comércio, né? Nós temos famílias, responsabilidades a cumprir, nós temos outras pessoas que envolvem também, que damos emprego a essas pessoas, né? Então não podemos fechar. Então estamos sendo coagidos, mas temos que abrir. Pois é, esse é o drama de comerciantes, vítimas de assaltos, além do próprio sustento, geram emprego e outras famílias dependem do trabalho. Eles não podem fechar as portas, mas tá difícil sobreviver à crise e pior ainda, a onda de insegurança. Esse depoimento que nós ouvimos agora é de uma comerciante de Barcelona, na Serra. Há menos de um mês, nós fomos ao bairro e mostramos a violência. E nós voltamos e a situação, o quê? Ela tá pior. A PM diz que atua, mas a bandidagem não dá trégua. Na terça-feira, o desabafo veio de comerciantes do centro de Vitória. O bairro que abriga a história capixaba também coleciona relatos de violência e prejuízo. São comerciantes que investiram, apostaram na cidade e estão assustados e intimidados. Muitos, como vocês veem aí, trabalham atrás das grades, onde deveriam estar quem? Os bandidos. É no mínimo triste ouvir os comerciantes e ver cenas assim. Os nossos personagens da vida real de violência confirmam o aumento no número de moradores de rua, de usuários de drogas e de bandidos cada vez mais ousados. Fica mais uma vez o nosso pedido para a atuação mais inteligente da polícia, para a justiça não soltar quem deve ficar preso e políticas públicas mais eficientes. Isso inclui educação e também esporte nos bairros, né, Ingrid? Com certeza. Olha, tá tudo bem. A gente sabe que a maioria das pessoas usa celular, mas orelhão ainda não entrou na lista de equipamentos em extinção, né, gente? De jeito nenhum, não mesmo. Precisa funcionar. E a Aline, amiga do TN, denuncia aparelho quebrado em Vila Velha. Hoje estou aqui no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Meu nome é Aline, para mostrar a minha indignação. Já faz mais de meia hora que eu estou andando no bairro e todos os orelhões, nenhum dá retorno, nenhum funciona. E eu queria perguntar, cadê a Anatel, os orelhão que falaram que consertaram, porque até aqui no bairro Santa Rita nenhum aconteceu. Muito bom mostrar e falar de boa notícia. A operadora prometeu mandar uma equipe para vistoriar os telefones públicos do bairro e fazer os reparos. E nós seguimos com mais denúncia de amigos do TN. Agora a participação que vem do bairro Prainha da Glória, em Vila Velha. Olha, tá aí mais um ponto viciado de lixo na mesma região. Vamos colaborar, né, gente?
O amigo que mandou a foto está indignado. Diz que gostaria muito de viver num bairro limpo, mas está difícil. Então, a Prefeitura de Vila Velha confirma que faz a limpeza da região toda semana. E para a equipe visitar pontos específicos, o morador deve ligar 162, que é o telefone da ouvidoria. É isso aí, depois de todo entulho ser recolhido, é só jogar o lixo na lixeira, né? Fica bom para todo mundo e não custa nada. Olha, a gente agradece a participação dos amigos que bombam o nosso WhatsApp com denúncias e sugestões de reportagens, não é, Ingrid? É isso. E a gente te convida a participar também. Mande fotos, vídeos para o nosso número. É o 99792-2530. 99792-2530. A gente ama de verdade essa parceria e vocês estão bombando. Mais cedo falamos sobre o caso da americana que mora em Cariacica, desapareceu e pode ter sido assassinada na Serra. A família desconfia que um corpo carbonizado encontrado às margens da rodovia do Contorno na terça-feira possa ser da diarista. Lena Aravello, de 36 anos, saiu de casa na última segunda-feira e não voltou. Ela é americana e mora no estado há mais de 15 anos. A filha mais velha afirma que Lena teve um começo difícil, marcado por pobreza e abusos sexuais. Ela veio para cá com 10 anos de idade, eu acho que era 1993, que ela veio com a família dela, a mãe, o padrasto, os 2 irmãos dela. E aí, nesse meio tempo que ela estava aqui, ela também sofria certos abusos do padrasto dela, porque ela teve que trabalhar muito cedo e aí na casa dela ela tinha que dormir fora de casa por causa dele. Ela não gostava dele porque mas dentro de casa ninguém percebia isso. Ela não quis jogar na cara também e ela cresceu com isso. Isso fez minha mãe ser uma pessoa muito forte, resistente. Olha, uma história que já começou complicada aqui no Espírito Santo, né? Um histórico de dificuldades, abuso. A diarista precisou se virar sozinha praticamente. O pai das filhas mais velhas seria usuário de drogas e o novo companheiro, pai da filha mais nova, estava trazendo mais tranquilidade para toda a família. O vidraceiro de 43 anos está preocupado com a possibilidade de criar a filha sem a presença da mulher. Como não ficar, né? A criança de 1 ano e 3 meses chama pela mãe, chora o tempo todo. Todos estão apreensivos. Uma dentista para quem uma diarista trabalhou foi quem fez contato com o DML e descobriu que havia um corpo carbonizado no local. Pela arcada dentária e características da pessoa, a família suspeita que seja o corpo da diarista. As filhas cederam material para exames. O laudo só deve ficar pronto em 30 dias. O delegado Janderson Lube, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, é quem está à frente do caso. Ele vai buscar imagens de câmeras próximas ao local onde o corpo foi encontrado para ajudar nas investigações. Olha, briga em família termina em morte. Foi no bairro Santa Marta, em Vitória. O músico Benedito Matias, de 55 anos, foi brutalmente assassinado quando estava na casa da namorada. Ele foi morto no banheiro da residência depois de uma discussão. O enteado da vítima, de 20 anos, e os 2 amigos que teriam participado das agressões fugiram logo depois do crime. A polícia ainda não divulgou qual seria o motivo da briga que levou a esse assassinato. E agora o gerente dos Correios de Viana foi preso em operação da Polícia Federal, acusado de ajudar bandidos durante os assaltos às agências. Pois é, George, a investigação aponta que ele fornecia material e informações que facilitavam a ação dos criminosos. Em troca, ficava com parte do valor do roubo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, George. E a você também, amigo do TN. Essa prisão aconteceu na tarde de ontem aqui em Cariacica. O funcionário dos Correios foi detido em flagrante pela posse de 54 munições de calibres 380 e também 38. Além da posse de 9 notas falsas de R$100. Esse funcionário já era alvo de uma investigação por parte da Polícia Federal. A suspeita é de que ele tenha facilitado pelo menos 3 assaltos a uma agência dos Correios em Viana, onde ele atuava como gerente. 3 casos recentes esses, que aconteceram ainda este ano
e no ano passado. Há indícios de que ele tenha fornecido aos criminosos auxílio intelectual e material, além de, claro, ficar com parte de todo o dinheiro roubado. Mas, por hora, esse funcionário dos Correios está preso pela posse das munições e também do dinheiro falso. Como eu disse, essa prisão aconteceu na tarde de ontem, durante um mandado de busca e apreensão feito pela Polícia Federal. Eu volto com vocês no estúdio. Pois é, obrigada, Carol. De acordo com a Polícia Federal, só esse ano foram 24 assaltos a agências dos Correios, 8 arrombamentos, 11 roubos de carga e 3 tentativas de assaltos. O maior número aconteceu na Serra. Hoje foi dia de despedida para parentes e amigos de Clóvis Lira da Silva. Ele foi um dos portuários que morreram no navio depois de inalar um gás tóxico. Clóvis já se preparava para se aposentar e foi lembrado pela alegria e dedicação à família. Clóvis Lira da Silva, de 52 anos, foi a última vítima da tragédia a bordo do navio Sepetiba Bay a ser enterrada. Durante a despedida, o filho lembrou que faltava pouco para o pai se aposentar e comentou sobre os desejos de Clóvis. Faltava cerca de 2 a 3 anos, ele tinha dado entrada no processo já. Aí ele queria aposentar para seguir, que ele queria aposentar, mas continuar trabalhando, mas fazer outros planos que ele tinha, passar mais tempo em casa, que ele passava pouco tempo. Um homem querido e participativo. Assim, essa sobrinha definiu Clóvis. Ele era uma pessoa muito brincalhona. Com as sobrinhas, então, somos em 4. Sempre quando ele chegava do trabalho, ele via a gente assim, ele brincava. Era uma pessoa trabalhadora, conquistou muita coisa ali dentro. O que precisava também de alguém assim, da família, precisava de ajuda, ele ajudava. Na tarde de ontem foram enterrados os estivadores Adenilson Rodrigues, de 47 anos, e Luiz Carlos Milagres, de 64. As cerimônias foram marcadas pelo sofrimento das famílias em ter que lidar com perdas tão inesperadas. A tragédia chama a atenção para um reforço na prevenção de acidentes em navios e plataformas. Quem trabalha em áreas como essas afirma que investimentos em segurança poderiam ter evitado essas mortes. Existe um aparelho, ele aciona, parece que é sonoro, é visual e vibratório. A Aracruz não tinha esse aparelho. Eu acho que a empresa, como tem reuniões de segurança diária, né, o RDS, eles estão mais cientes que a gente, eles deveriam já ter procurado sobre isso. O Ministério Público do Trabalho e a Marinha vão investigar a morte dos trabalhadores devido à inalação de gás no navio atracado em Portocel. Equipes que apuram o caso vão ouvir testemunhas, fazer perícia e atribuir as responsabilidades pelo acidente. Uma 4ª vítima sobreviveu à tragédia. De acordo com a família, Vitor Olmo se recupera em casa e ainda está em choque. Olha, saímos da onda de violência para fazer um alerta à saúde. O uso prolongado de celulares, tablets, equipamentos eletrônicos pode causar problemas de vista. Pois é, Ingrid, a principal preocupação é com crianças e adolescentes. Assuntos de hoje no Fala Doutor. Oi, gente, eu tô aqui para fazer um negócio aqui na TV Tribuna e eu quero que vocês fiquem acompanhando todo o meu canal e todo o meu Instagram. Um beijo pra vocês. A Nicole tem apenas 5 anos, mas sabe direitinho mexer nas redes sociais. É a atividade que a pequena mais gosta. No Instagram, ela tem mais de 5.000 seguidores. O que eu mais gosto de fazer é ficar brincando, assistindo o vídeo algumas horas. A Nicole bem que queria, mas não é o tempo todo assim com o celular nas mãos. A mãe monitora a filha e deixa apenas algumas horinhas. Nicole faz outras atividades e Letícia faz questão de dividir o tempo. Eu tenho que policiar como toda mãe, estando em casa 24 horas. Ela não fica 24 horas em casa, mas o tempo que ela tá, a gente direciona atividades e se ela quer mexer no celular para ver alguma coisa ou para fazer algum vídeo que ela gosta muito, a gente coloca um limite. Letícia tá certa. Especialistas alertam que os pais precisam blindar um pouco mais os filhos das tecnologias. Ficar muito tempo com os olhos vidrados nas telas pode sim aumentar o risco da criança desenvolver a miopia.
A miopia nada mais é do que a dificuldade de enxergar as coisas de longe, que inclusive é o meu caso. Se eu retirar o óculos, por exemplo, eu não consigo enxergar a câmera que está me filmando neste momento. A dificuldade é no dia a dia. Enxergar placas e até pessoas se torna às vezes uma verdadeira missão. Existem muitos estudos que apregoam, estabelecem correlações entre o aumento exponencial da miopia e o uso das tecnologias do smartphone, celular, tablet. Existem, inclusive, algumas iniciativas mundiais nos Estados Unidos, eu tenho certeza, em que a alfabetização não é com caneta e papel, é com tablet. É uma tendência. Não acho que vai ser evitável isso. É um confronto que teremos que ter. O médico explica ainda que pesquisas apontam que até 2050, metade da população vai ter a doença, algo que preocupa. Parar para entender a repercussão de uma criança ou até de um adulto jovem ficar várias vezes por dia, várias horas ao dia no telefone ou num tablet, você tem repercussões. Por exemplo, o aumento da miopia é um. Segundo, você pode aumentar a obesidade em crianças e adolescentes, porque a criança vai ser uma criança que vai ficar em ambiente recluso, não vai fazer atividades físicas. Quando você fica muitas horas forçando a sua visão para perto, você estimula a musculatura intraocular e você vai fazer a miopia surgir inicialmente de forma transitória. Pensando em evitar que o problema atinja a filha, Letícia leva todo ano a Nicole para fazer exames, medida que, segundo os médicos, deve ser adotada a partir dos 3 anos de idade. Eu fico de olho e sempre quando eu vejo que está muito perto, que está muito tempo, a gente vai e chama atenção, né, filha? Tá certo. E você tem alguma dúvida sobre saúde? Manda pra gente, vamos buscar as respostas para você. O nosso WhatsApp é sempre 997922530, 997922530. A seguir, tem vagas de emprego nas áreas da saúde, indústria e comércio. No Conexão Justiça, veja como ter de volta um dinheiro pago de forma irregular. Tem imposto cobrado indevidamente na conta de energia. A gente volta bem rapidinho contando claro com a sua companhia. Agora, 12h27. Voltamos com notícia boa no Conexão Justiça. Já pensou ter de volta um dinheiro que teria pago de forma errada? Marcele Altoé mostra que um imposto tem sido cobrado indevidamente em algumas contas de energia elétrica. Veja se tem direito a reaver algum valor que foi pago de forma irregular. Simone é dona deste salão há 3 anos e nesse tempo ela percebeu que o gasto com energia elétrica pesa no bolso. Por mês, o valor da conta não fica por menos de R$ 700. A energia é essencial, né? Não só para a área administrativa, mas a gente que trabalha com produção, então a gente usa muita energia para secar cabelo, para autoclave, esterilização dos alicates, enfim, não tem como ficar sem. Eu pago na faixa de R$ 1.000, R$ 1.200 por mês de energia. O gasto com energia elétrica é mesmo alto para muitos. Até em casa, às vezes, a conta de luz pesa no bolso, né? E você sabia que pelo menos 8% do valor que pagamos na conta de energia pode estar sendo cobrado errado? É o que o Superior Tribunal de Justiça entendeu no fim do ano passado. A cobrança de ICMS realizada em cima de serviços que não seja energia elétrica é ilegal. O ICMS só incide sobre a energia elétrica efetivamente consumida. Logo, qualquer coisa que não seja energia elétrica consumida não pode compor a base de cálculo do tributo.
Em muitas contas vem sendo cobrado ICMS sobre a tarifa de utilização de serviços de distribuição, a TUSD, e ou sobre a tarifa de utilização de serviços de transmissão, a TUST. O consumidor pode questionar esses valores referentes aos últimos 5 anos. Um consumidor doméstico que tem uma pequena conta de energia, ele pode procurar o juizado especial, assim como uma grande empresa com faturamento exorbitante, ela vai também procurar a justiça, só que não no juizado. Ela vai ultrapassar o limite do juizado, mas ela vai fazer o procedimento jurídico muito semelhante. Quem não tem as contas dos últimos 5 anos em casa, faz o quê? Solicita a empresa distribuidora aqui do estado que ela fornece, que ela vai fornecer, que ela tem que fornecer ao consumidor. No caso do Salão da Simone, por exemplo, nos últimos 5 anos, ela teria a receber em torno de R$4.000, além de, depois de discutido na Justiça, não ter mais o ICMS cobrado sobre a TUSD ou a TUST na conta de energia elétrica. A empresária gostou da informação. Então imagine isso podendo ser reinvestido na empresa ou então esse valor realmente não fazer parte mais do meu custo. Uma coisa é você pagar por uma coisa que você deve, outra coisa é você pagar por uma coisa que você não deve. Você vai correr atrás então? Ah, com certeza. Pois é, pessoal, o indicado é procurar um advogado para que o cálculo do valor a ser recebido seja feito de forma correta. Se o consumidor achar que esse valor não vai ultrapassar 20 salários mínimos, cerca de R$18.000, pode procurar o Juizado Especial Cível. E você também tem dúvidas sobre os seus direitos? Manda pra gente, conexãojusticatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook. Marcele Autoé Oficial, tudo junto e sem acento. Vamos ao trabalho. Há vagas para analista de compras, assistente comercial, biomédico, padeiro, mecânico de manutenção e analista de RH. Cadastro no site lincepsicologia.com. Quinta-feira, 26 de julho. Vamos juntos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Estado vai ter mais idosos do que crianças em 20 anos. Empate do Flamengo, liderança em risco. Último dia para se inscrever no concurso mais disputado do ano. Engenheiros do CREA vão vistoriar todos os terminais da Grande Vitória. Professores são presos por venda de diplomas falsos. Irmãs indenizadas por sumiço do túmulo da mãe. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta quinta-feira. 7 leitores comemoram R$500 em compras. Artung confirma que não é candidato. E no caderno especial sobre rodas, K renovado e em novas versões. Na terça-feira, durante a entrevista ao vivo aqui no TN, um comerciante do centro de Vitória disse que o assessor da prefeitura, Marcos Monteiro, mandou ofícios dizendo que ele deveria ligar para o 156 sobre questões relacionadas ao bairro. O assessor encaminhou um ofício que mostra que, além do número 156, que pediu para o comerciante ligar, informou ainda que, sobre demandas de reforma de áreas e a apresentação de propostas, foi criado o Gabinete Itinerante, evento que ocorreu no dia 4 de julho e que, além do telefone 156, o morador pode acessar o aplicativo online pelo celular. A seguir, as imagens que marcaram a quinta-feira, o drama de comerciantes assaltados, o corpo carbonizado que pode ser de uma americana e também a participação dos amigos. A gente já volta agora 12h35. TN coladinho lado a lado com você. A edição de hoje trouxe o caso misterioso de uma diarista que desapareceu. Lena é americana e mora no Espírito Santo há mais de 15 anos. Na última segunda-feira saiu de casa e não voltou. Um corpo carbonizado encontrado na serra pode ser da diarista. O TN mostrou ainda o desabafo de comerciantes de Barcelona na Serra que contabilizam prejuízos e medo. A onda de assaltos assusta. Assusta também moradores e gente que precisa sair cedo e seguir para o ponto de ônibus.
Em Chácara Parreiral, bandidos agem à vontade. Levam dos passageiros dinheiro, celular e deixam para trás a sensação de revolta e impotência. E o que dizer dos taxistas assaltados? São vítimas de criminosos bem vestidos que pedem mais apoio da polícia em abordagens durante as corridas e as participações dos amigos do TN, que hoje pediram limpeza para o lugar onde vivem e o funcionamento de um orelhão que está quebrado em Vila Velha. É isso, pessoal. Agradecemos o carinho, a participação e te convidamos sempre a ficar em nossa companhia. Seguimos juntos com informações e parceria, bom? Agora, antes do nosso boa tarde para você, atendo o pedido da Aline e da Júlia, que moram em Cachoeirinha, Cariacica. Mãe e filha ligaram me pedindo para mandar um abraço para o paizão, o Alex, que faz aniversário hoje. Viva você, Alex, família linda que você tem, hein? Pois é, parabéns também para Cristina de Nova Almeida na Serra, que também sopra a velhinha hoje. Um beijo carinhoso para você, de toda a equipe do TN. E vou lembrar aqui, Ingrid, que também você pode seguir a gente pelo Instagram, ó, Tribuna Notícias ES. Tribuna Notícias ES, segue lá no Instagram. É muito legal, porque além das notícias, você também acompanha os bastidores do TN, tá bom? Um beijo pra você e até amanhã, 11h45 em ponto, estaremos aqui. Você tem? Logo mais às 7h20 tem Tribuna Notícias, segunda edição, eu te espero. E agora, Ronda Geral com Débora Moraes. Tchau.